Ok. Esse aqui é uma forma simples, bem básica, de mostrar como funcionava o feudo, como ele era dividido, né? Mas o feudo, ele vai ser dividido em mansos. O manso senhorial, o manso comunal, o manso servil e as terras clericais que pertenciam ali à igreja. Então, a igreja já vai ter o seu pedacinho de terra dentro do feudo, tá? Então, com isso, a igreja ela começa a crescer, a se fortalecer, porque ela vai ganhando terras. E terra, gente, sempre é um bom investimento e até hoje. E quanto mais terra, mais poder. Por isso que o feudalismo ele predominou durante muitos anos, né? Muitos séculos, perdão. Você se lembra dessa imagem aqui? Ó? Vamos lá. O feudo, né? Vamos olhar ela agora de outra forma. É o mesmo feudo, ó. Tem aqui o castelinho, as plantaçõezinhas e tal. Vamos nele agora por partes. Essa divisão que está aqui, feita numa tabelinha, que eu já expliquei como é que funciona, quem que serve a quem aqui, só vocês voltarem nas videoaulas das semanas passadas, ela se aplica dessa forma aqui, ó. Vamos tentar entender como que é. As pessoas que viviam aqui nesse feudo, nos feudos em geral, né, desenvolviam a maioria de suas atividades internamente. Então, era tudo feito dentro do feudo. O feudo, ele era formado assim, a unidade básica de produção durante a Idade Média. Ele era formado por algumas partes principais. Observe, nós vamos ter a servidão feudal, né, onde os camponeses que viviam nos feudos se submetiam a uma relação de servidão com os senhores feudais. Isso mesmo, eles não eram escravos, eles eram servos. Então, a relação de servidão do servo com o senhor, ele está servindo ao seu senhor em troca de alguns benefícios, tá bom? Uma outra coisa importante, esses benefícios vão ser proteção e moradia no feudo. Eles deveriam cumprir diversas obrigações como trabalhar no manso senhorial e pagar tributos. Lembra que eu falei aqui, ó, fiz um esboço ao feudo menorzinho aqui. Nós temos o manso do senhor feudal aqui, né? Dentro do feudo tem o manso do senhor feudal, onde está o nobre, que é o senhor feudal. E aí o servo, ele trabalha para o manso do senhor feudal, ele trabalha no manso comunal, onde tem lá, né, terras onde ele pode caçar seu alimento, né, ele pode fazer ali também algumas plantações, mas pertence tudo ao senhor feudal. E ao mesmo tempo, ele também paga aqui, ó, imposto para as terras da igreja, que está dentro do manso do senhor feudal. Esses dois aqui, o manso senhorial e as terras clericais, que a gente pode chamar de manso clerical também, não está errado, esses dois aqui, eles andavam meio que juntinhos. Eu coloco o clero no topo, igual está aqui, ó, porque eles eram mais instruídos, juntamente com a nobreza, mas eles eram os mais instruídos, mais estudados mesmo, tá bom? E aí, voltando para cá, ó, nós vamos ver que isso aqui é tipo um ciclo, né? Não é que um ajuda o outro, não, tá? Quem tá aqui, ó, tá recebendo sempre mais, tá sendo enriquecido nesse período, tá bom? E vão se tornar os futuros reis, tá? Agora, nós temos aqui, ó, os impostos, alguns tributos, conforme o livrinho de vocês falam, que eles tinham que pagar tributos. E eu falei para vocês sobre a talha, a corveia, a banalidade, formariagem, mão morta e tostão de Pedro. Vamos lá, né? Todos esses impostos, eles têm uma explicação, né? A mão morta, nós falamos sobre ela na última aula, né? Quando a pessoa morria, não é que você dava a mão para a pessoa, não. A pessoa morria, o servo morreu aqui, no manso servil morreu o servo, pai de família, deixou lá um monte de camponezinho, né? Tudo lá, com a esposinha e os filhinhos, e foi embora, morreu o servo. Quem é que vai sustentar o restante do feudo? Né? A família do servo? Então, existia trabalho de criança aqui? Sim, toda a família trabalhava no feudo. E aí, quando não tinha criança, quando já tinha pessoas mais adultas, né, filhos maiores,
que eles faziam? Eles tinham que pagar o tostão de Pedro, perdão, mão morta, que era como se fosse um imposto ali, um tributo, um tributo relacionado, igual nos dias de hoje, quando alguém morre, não tem lá a certidão de óbito para comprovar que aquela pessoa morreu? Então, era praticamente isso que acontecia, né? Tinha que pagar esse imposto. Mas o nobre pagava? Não. A igreja pagava? O pessoal ali, os clericais, a galera do clero? Não. Pagava-se para a igreja e para o nobre. Então, eram impostos que eram colocados em cima somente do servo. Então, o servo trabalhava no feudo até morrer, tá bom? Vamos voltar aqui agora para o nosso feudo mais explicadinho, mais bem dividido, né? Voltando e batendo na mesma tecla. O feudo era dividido em mansos. Manso senhorial, quem vivia nele? O nobre, o dono do castelo. Manso servil, eram as terras onde os camponeses construíam suas moradias e onde cultivavam sua própria produção agrícola. Eu falei da agricultura de subsistência, você planta para o seu sustento, né? Mas você paga imposto naquela terra. E aí, nos feudos, eram desenvolvidas as atividades agrícolas que forneciam alimentação aos moradores. Também era onde se praticava a pecuária, então não pensa que era só terra e plantação, nós vamos ter animais, né, sendo tratados ali, e também uma produção artesanal, que forneciam produtos como couro, roupas, sapatos, armamento, instrumentos, tudo usado no dia a dia dessas pessoas. As trocas comerciais ocorriam geralmente em modo interno, tudo dentro do feudo, e entre os camponeses. Então, por exemplo, eu sou uma camponesa, aí eu tenho lá uma criação de vaquinhas, tenho 4 vaquinhas lá, né? No meu manso aqui, eu tô no manso servil, tenho lá minha casinha, um pedaço de terra, no meu pedacinho de terra tem 4 vaquinhas. E aí minhas 4 vaquinhas, 2 delas deram leite. E eu preciso de cereais. No meu manso não tem, no meu pedacinho ali, onde eu tô, onde eu deveria ter cultivado, não, eu não consegui cultivar legumes, cereais para minha alimentação, mas eu tenho leite. Eu vou sobreviver só de leite? Não dá, até dá, mas, né, não é possível só isso. Então, o que eu fazia? O que o servo faria se eu fosse uma serva aqui? Eu iria oferecer ou as minhas 2 vacas, ou as 4 vaquinhas, ou então eu iria oferecer o leite que essas vacas produziam. Para quê? Para quem tinha cereal, para quem tinha legume para trocar comigo. Era assim que eu funcionava. Ah, era só o leite que eu podia usar da vaca? Não, eu podia usar o couro, podia usar ali a pele, né? O animal todo me era útil, e a própria carne para trocar. Então, observe que quem tivesse couro teria roupa, teria vestimenta, teria calçado, teria formas mais, digamos assim, de se vestir, não melhor, mas se aquecer melhor. Então, isso aqui era algo muito importante. Uma outra coisa são as terras comunais, tá? Aqui, que é o manso comunal. Pertencente às terras comunais. Essas terras eram de uso comum, que podiam ser exploradas por todos os moradores do feudo para aquisição de madeira e para a caça, por exemplo. Ah, eu não tenho uma vaquinha, não tenho um boizinho, não tenho um bichinho lá para poder extrair carne. Eu vou para o manso comunal caçar o meu alimento, né? Só que geralmente quem fazia caça nesses bosques aqui, nessa parte que geralmente eram bosques, era o senhor. Então, o servo ele caçava o que sobrava, tá bom? Se sobrasse animal, o servo caçava. Então, era bem difícil a vida do servo, né? E aí, no manso senhorial, vamos voltar nele aqui, né? As terras de propriedade particular dos senhores feudais, onde os camponeses trabalhavam semanalmente para pagar alguns tributos. Então, 3 vezes na semana eles trabalhavam. É a corvéia, entendeu? É o tributo chamado de corvéia. Então,
Eu vou explicando aos pouquinhos em todas as aulas, um por um para vocês. Tem mais, tá, gente? Isso aqui é só a base para vocês não ficarem muito perdidos. Então, aqui no manso senhorial, o nobre recebia imposto do servo. Então, funcionava? Funcionava. E era assim que seguia a vida lá no feudo. E agora vamos para as terras clericais, onde eu tenho a igreja, ou as igrejas, locais onde eram celebradas missas e outras cerimônias religiosas, como casamentos, batizados, e a religião aqui agora é oficial, tá, gente? Católica, apostólica, romana, porque vem lá do Império Romano. No próximo vídeo, nós vamos ver agora como é que esse feudo aqui funcionava, e aí vocês, né, bem rápido, vocês vão ver, comparar esse feudo aqui com o do livro de vocês, na página 304 e 305, tá bom? Do capítulo 12 ainda, ok? Então, simbora lá que a gente tem matéria para estudar.